Senhoras e senhores, bem-vindo ao Singulares Podcast, conversas com mentes brilhantes. Meu nome é João Gustavo e esse vai ser um episódio um pouco atípico, a gente não vai ter nenhum convidado, eu vou contar um pouquinho sobre o podcast e um pouquinho sobre a minha vida também, caso vocês se interessem. Sugiro que assista esse vídeo pelo YouTube, que eu estou mostrando minha bela face, e caso você queira ouvir nas outras plataformas, temos Spotify, já estamos no Apple Music, no Google Podcast, estamos em todas já. Então, qual você se sentir mais à vontade. Bom, contar um pouquinho mais sobre os singulares. Já postei algumas coisas no Instagram sobre o nome. Singulares é algo único, algo singular. Então, a gente vai trazer pessoas aqui que preencham essa característica. A gente vai trazer pessoas inovadoras, pessoas empreendedoras. E vamos tratar também de alguns assuntos. Então, a gente vai ter alguns convidados que a gente vai focar mais num tema. Então, por exemplo, nas próximas semanas, a gente já vai ter um convidado que vai falar de RH e processo seletivo, para a gente ter alguma ideia como trata-se no mundo de preconceitos, no mundo de processos seletivos também. Então vai ser uma conversa bem interessante. O podcast ele vai ser dividido em 3 temporadas a priori. A primeira temporada vai ser minha bolha, vai ser a bolha que eu vivo hoje, meus amigos, as pessoas que estão ao meu redor que eu considero fora da curva, ou tem algum tema interessante para se tratar. A segunda temporada vai ser expandindo essa minha bolha, então a gente vai conversar com pessoas diferentes, vai conversar com pessoas ainda do meu nicho, ainda do mercado onde eu interajo com as pessoas, porém pessoas que eu não conheço. Então já vai ser ali um passo à frente para a gente expandir essa bolha. No terceira temporada a gente vai furar completamente essa bolha, a gente vai falar com pessoas que eu não faço a menor ideia, mas que são bem interessantes, vão trazer e agregar muito valor aqui pra gente no podcast. Bom, conhecendo um pouquinho como vai ser dividido o podcast, eu quero falar um pouquinho sobre mim, só para a gente se apresentar e criar uma conexão bonita. Bom, eu sou graduado em Economia e eu estou quase no último ano para me formar. Eu estudo numa faculdade muito privilegiada, estudo no IBMEC, então o nicho social que eu estou hoje é uma linha de pensamentos muito similar. E esse podcast foi criado mesmo para sair desse nicho, para eu tentar conversar com outras pessoas, ter outras perspectivas, que eu sei que a perspectiva que eu vivo hoje é muito privilegiada. Não tenho nem como comentar de outras bolhas, porque eu não conheço. Então esse podcast realmente vai ser algo bem, bem leve, descontraído, para a gente tentar sair um pouco desse nicho que a gente vive hoje. Bom, eu sempre trabalhei nessa parte de investimentos, muito relacionado com economia, tenho até algumas certificações. Com certeza a gente vai trazer alguns tópicos relacionados a investimentos, algumas dicas para cá, porque está dentro da minha essência. Então, vão ter algumas dicas legais, fique de olho aí nos próximos episódios. Para vocês terem noção, eu já trabalhei na XP, mais especificamente na Rico, e trabalhava assim, na frente do primo rico. Era muito interessante essa experiência, a gente via como ele era fora das câmeras. Hoje eu não estou mais lá, mas foi uma experiência assim muito legal que eu aprendi demais. Hoje eu trabalho num grande banco aí do Brasil, o podcast nem vai ser vinculado com o banco, longe disso, a gente vai tratar de temas completamente diferentes e vamos deixar essa para depois. Qualquer coisa eu conto algumas histórias da XP depois, mas hoje não vai ser o foco. Bom, eu acho que era interessante eu contar uma história que eu tive no Canadá, para vocês entenderem de onde vem essa paixão minha por comunicação. Eu morei lá por 1 ano. Eu morava com uma host family, que é uma família que te adota basicamente no país. Eu morava com um japonês e morava com a filha deles, que sempre morou na casa deles. Teve um dia que eu tive um desentendimento com a filha deles. Na realidade, assim, foi algo muito besta, e ela começou a gritar comigo, começou a me xingar, tipo, eu não tava entendendo completamente nada, assim, foi algo que eu nunca imaginei que poderia gerar uma briga. E ela falando, volta pro seu país, enfim, falando, me agredindo assim de várias maneiras. Foi um momento difícil ali que eu tive no Canadá, causou vários problemas depois disso, mas eu comecei a perceber, por que uma comunicação, uma má comunicação que a gente teve gerou toda essa briga, todo esse estresse. Daí eu troquei de casa, eu fui para outra host family, saí de lá, porque era completamente inviável continuar lá. E nessa outra host family eu conheci uma outra pessoa que eu vivia, que era um italiano, que era uma pessoa completamente fora da curva. Então foi aí que eu já comecei a me interessar por pessoas. Ele hoje faz um podcast também, se não me engano é na Inglaterra, que é bem interessante o podcast dele. E ele fala exatamente com jovens brilhantes que têm ótimas ideias. Então é um podcast que você sai completamente dessa bolha, pelo menos dessa bolha Brasil. Você tem outras visões de mundo com pessoas
extraordinárias. Ele conversa com pessoas ao redor do mundo. É bem interessante. Então foi daí que eu comecei a criar essa vontade de me comunicar, de compartilhar essa conversa que eu tô tendo com meus amigos, com vocês também. Eu acho que vai ser algo bem interessante. Bom, nesse podcast que ele fez, ele mencionou um serviço chamado Lunch Club. É um serviço que é basicamente você entra, você se cadastra e por meio de inteligência artificial ele te conecta com alguém com interesses similares, mas ao redor do mundo. Então, você marca um horário, conversa com a pessoa por 1 hora e, é incrível essa experiência. Eu conversei essa semana com uma pessoa da Índia e uma pessoa de Singapura. E, assim, conversas extremamente diferentes que me agregaram muito, assim, nessa parte de conhecer culturas novas. Com certeza, eu posso gravar um desses lunch clubs para vocês. Eu sei que você entra só com convites nesse lunch club, então eu vou deixar meu convite na descrição caso vocês queiram usar. É completamente de graça e é um serviço, assim, se você já fala inglês, vale muito a pena para você continuar praticando. Não estou sendo patrocinado pelo Lunch Club, longe disso, é só um serviço que eu adoro e eu vou recomendar várias coisas que eu gosto para vocês também, para agregar um pouco na vida de vocês em qualquer maneira que eu conseguir. Bom, entendendo um pouquinho dessa minha história, entendendo um pouquinho de como vai ser esse podcast, eu acho que a gente vai ficar devidamente apresentado. Eu acho que na próxima semana a gente já vai ter o primeiro podcast, uma primeira conversa com um convidado espetacular. E eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês interajam com a gente no Instagram e tudo. A gente vai abrir sempre para perguntas e conversar com qualquer um de vocês. Se vocês tiverem interesse de participar aqui do podcast, manda no Instagram. A gente avalia se vai dar uma boa conversa, se vai ser um tema interessante. E com certeza a gente vai andar muito nessa jornada. Muito obrigado por ouvir esses 7, 8 minutos que a gente está aqui no podcast. Eu agradeço demais você de ter dedicado um tempo pra gente. E semana que vem tem mais. Já vai seguindo a gente no Instagram, todas as redes sociais, Singulares Podcast. Só procurar por nós. Então é isso, semana que vem tem mais. Um grande abraço e tchau.